Você sente que precisa ler mais, que deveria estudar mais, que todo mundo parece estar se desenvolvendo, mas no fundo você nem sabe o que está procurando? E aí você abre o livro, lê algumas páginas, esquece, fecha, pula para o próximo, tenta começar outro, mas nada realmente se conecta, nada realmente fica. Eu senti isso por muito tempo e talvez seja por isso que eu esteja fazendo esse vídeo, porque existe uma grande diferença entre você ler e ser transformado pela leitura. Entre ter livros na sua estante, no seu Kindle, nos seus favoritos e ter o livro dentro de você. Livros que de fato mudam a forma como você vê as coisas, a forma como você vive. E é sobre isso que eu quero falar com você hoje. Há muito tempo, a nossa cultura vem transformando tudo em entretenimento, até mesmo a leitura. Mas claro que não é um problema você buscar entretenimento, distração, descanso. Mas quando você supervaloriza esse entreter, a gente começa a se acostumar com um conforto que é apenas superficialidade. Livros acabam virando consumo rápido, só para distração, só como um hobby. Mas a verdadeira leitura não é só isso. A leitura verdadeira é um movimento profundo da alma. Não é uma maratona de páginas. É um encontro com ideias que testam a sua visão de mundo, um confronto com palavras que às vezes ferem antes de curar. Leitura verdadeira não serve para te distrair, ela serve para te revelar. E esse tipo de leitura exige uma postura diferente. Hoje, quando eu escolho um livro para ler, eu paro e me pergunto: esse livro vai me ensinar algo que vai durar? Vai me provocar a ponto de me incomodar? Porque a verdade é que um bom livro não te abraça logo de cara. Às vezes ele te irrita, te mostra incoerências que você estava escondendo de si mesmo. E é exatamente por isso que vale. Você precisa querer essa transformação. Não uma resposta rápida, não uma promessa de mudança instantânea, mas uma convivência com uma ideia que vai crescer dentro de você, dia após dia. Quando eu leio devagar, porque certos livros exigem que para sair daquela primeira frase, a gente precisa entrar num sentido mais profundo. E essa dificuldade na leitura está aqui de propósito, para nos forçar a criar um silêncio interior que muitas vezes nós não estamos acostumados a cultivar. Eu tive que reaprender isso, que não é sobre quantos livros eu leio, mas como eu leio. Porque a leitura verdadeira só acontece quando você para diante de uma frase e pensa: isso aqui tem valor. É por isso que eu não consigo sair de uma leitura e voltar para minha rotina como se nada tivesse acontecido. E se isso acontece, é porque tem alguma coisa errada, ou com o livro, ou comigo. E talvez agora você esteja pensando: mas eu não tenho tempo para tudo isso. Ou eu queria tanto ler mais, eu queria ter mais disciplina, eu queria me transformar logo. De verdade, eu entendo. Eu já me senti assim antes. E às vezes, a gente quer a transformação no dia seguinte. A gente quer a resposta na primeira página. Quer a clareza de uma vida inteira em um único capítulo. Mas não é assim que funciona. O que ficou claro para mim foi entender que o conhecimento não veio para acelerar a minha vida. Vem para produzir alguns frutos. Desejo de aprofundamento, releitura, repetição, criar um silêncio interior e uma renovação. Todos estes frutos formam uma unidade, a constância. E tudo isso, inevitavelmente, vai ganhando forma, porque não é só sobre ler ou escrever, é sobre você sustentar esse pensamento ao longo dos dias. As ideias do diário, as que me atravessam numa leitura, as que aparecem do nada enquanto eu vivo, elas vão se encontrando. E é assim que nasce aos poucos um sistema de conhecimento vivo, onde a minha vida interior se organiza. Às vezes a gente acha que ler bem exige um método rígido, uma técnica infalível, um cronograma perfeito.
E por um tempo eu também pensava assim. Eu via pessoas lendo dezenas de livros por ano, com metas grandes, e eu pensava que eu precisava fazer igual. Mas com o tempo eu percebi que leitura não começa por fora, ela começa por dentro. Porque não adianta você ter o melhor método se você não quer escutar o autor. O que transforma é quando você lê com abertura, quando você permite que o livro converse com você. E aí sim, depois desse encontro, você vai entendendo como organizar isso, como anotar, como guardar o que importa. Eu, por exemplo, uso um sistema que conecta tudo o que eu penso, tudo o que eu leio e tudo o que eu vivo. Mas isso só funciona porque antes de existir um sistema, existiu uma escuta. E aí talvez você me pergunte, tá, mas por que tudo isso? Qual é o sentido de tanta atenção, de tanta profundidade? Para viver melhor, para tomar decisões com mais clareza, para não se sentir perdido no meio do barulho, para entender o que está acontecendo dentro de você e fora também. Porque quando você lê um bom livro com presença, você percebe que aquilo não é só uma informação, é uma conversa que muda o seu jeito de enxergar as coisas e principalmente como você cuida da sua própria vida. Então, meu convite é esse. Abre aquele livro que te incomodou. Aquele que você começou e abandonou, volta para ele, não foge só porque ficou difícil. Lê devagar, conversa com o autor, escreve no seu caderno o que ficou, leva esse pensamento com você no dia, repara como ele aparece de novo em uma conversa, em uma escolha que você fez, em um conflito. É assim que um livro começa a morar em você. Se você chegou até aqui, é porque tudo isso, de alguma forma, faz sentido para você. Então cuide da sua leitura, não pela quantidade de páginas, mas pelo poder que a leitura tem em transformar você.